Então, a minha gratidão mais uma vez, porque eu digo que é sempre a oportunidade grandiosa que a gente tem de estar em contato com as lições cheias de vida, de luz do Evangelho, da doutrina, né? E do Evangelho. Então, que o nosso Mestre Altíssimo esteja, né, nos nossos corações e nos ajude nesse momento. Então, nos cabe estar falando aí sobre esse tema desafiador, que é a família, para que a gente possa estar chegando no tema família universal, né? E aí eu fiquei pensando, nós estamos em evolução, sabemos disso. E não é por acaso que nós nos encontramos aqui, nesse planeta, nesse atual momento. Estamos num planeta que é de prova e expiação, assim como nós todos sabemos. Esse nível de prova e expiação, ele teve início quando Jesus começou os seus ensinamentos, quando ele possuía, né, ali por volta dos seus 30 anos, foi que teve início essa classificação do nosso planeta como sendo de provas e expiações. E nós identificamos de fato que nós estamos num planeta onde passamos por provas variadas. E porque, inclusive, é fácil de identificar no nosso cotidiano a presença de provas nas nossas vidas, que variam, né? São provas mais intensas, menos intensas, mas o fato é que nós estamos aqui nesse planeta com essa condição e dá a sensação que essas provas, elas estão cada vez mais acentuadas. São provas com uma utilidade, com uma finalidade, que é a de nós darmos testemunho, através dessas provas, do que a gente anda aprendendo. Só que a gente está acostumado com prova, na nossa vida escolar aí, né? Nós sabemos muito bem o que é prova. E sabemos o que é prova quando o professor nos entrega ali uma folha de papel, né, com todo o conteúdo, e nós vamos utilizar de caneta e vamos responder aquele questionamento ali de uma maneira escrita. Só que provas aqui no nosso nível do planeta onde nós estamos, a prova, ela é feita com a nossa vida. É uma prova prática, somos nós diante das situações que nos chegam. Nós chamamos as situações, muitas vezes, de desafiadoras, de difíceis, mas, na realidade, elas são amorosas. O nosso olhar é que as classifica nesse nível, né, de desafiadoras, porque sendo o nosso Pai do céu, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas e está presente em todas as coisas. E então tudo isso que está presente na nossa vida está porque está aí a cumprir uma função que muitas vezes nós, pelo nosso nível evolutivo, não conseguimos alcançar esse porquê. Mas sendo Deus amor, e Ele estando presente em tudo, todas as coisas que são presentes nas nossas vidas, elas têm como pano de fundo, podemos dizer assim, o amor. Então é por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui, a gente está nessa escala, né, evolutiva de quanto tempo, né? Há quanto tempo nós estamos aí nessa nossa trajetória e conseguimos chegar nesse nível onde nós chegamos, com muito ainda para trilhar pela frente. Mas nós sabemos que tudo isso que nos acontece só pode ser, como nós estávamos a dizer, para o nosso bem. É para o nosso crescimento. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente nasce. Nós estamos aqui nesse planeta. Quantas vezes nós assim nos perdemos, nós confundimos, imaginando que nós estamos aqui nessa vida e a finalidade da vida é o prazer. É isso que se chama de hedonismo. Como sendo a finalidade única da vida, a gente vive para ter o prazer.
O fato é que existe essa vida que está fora de nós, né, externa, exterior a nós, e existe uma vida que está dentro de nós, né? Onde Jesus nos fala que o reino, existe um reino que ele denominou o reino dos céus. E ele nos disse que esse reino, ele está dentro de nós. Então, se existe um dentro, é porque, consequentemente, existe um reino, vamos dizer assim, que está fora de nós. Então, esse reino que está fora, ele é feito de tudo que é exterior, de tudo que é detectável pelos nossos sentidos. E Jesus nos fala que o reino dos céus, ele não vem com aspecto exterior. Então veja a diferença. Nesse reino dentro, tem tudo aquilo, a gente pode dizer assim, que pertence ao que é absoluto. E nesse reino, nesse mundo que está fora de nós, nós vamos encontrar nele tudo isso que é relativo. Por que é relativo? É relativo porque depende. Agora são 7h10. Daqui a pouco já é 7h15. Se voltarmos aí 1 hora, 2 horas para trás, estava claro. Agora já está escuro. Então é relativo. É relativo porque depende. Depende da situação que está acontecendo no momento. Agora, esse reino aqui, ele é. Imagina um E com um E maiúsculo. Ele é sempre, ele não modifica. Ele é amor, e o amor não modifica. O amor é. Ele é eterno, nesse eterno que está a acontecer aqui agora. E esse nosso Pai de bondade, esse Pai de amor, ele nos conhece, todos nós. Todos nós que habitamos esse planeta aqui, né? Que somos aí na faixa de 8 bilhões e uns outros tantos aí de encarnados no nosso planeta, para aproximadamente 2 vezes isso, habitando o nosso planeta, mas desencarnados. Então, são esses que compõem, né, nós somos esses habitantes do mundo das provas e expiações. E nós estamos aqui a passar por essas questões todas que compõem as nossas vidas aqui. A gente nasce, né, num local que a gente pode chamar de um lar. A gente nasce numa família. Às vezes, né, família, ela se mostra aí em situações variadas, mas a gente nasce aí de uma mãe, né, que nos acolhe. Então, nós já chegamos a esse mundo sendo recebidos por uma família. Vamos passar pela nossa fase da infância, né, com as características todas disso que se vive na infância. Cresceremos, passaremos pela adolescência, pela juventude, e vai chegar um momento em que há essa possibilidade da gente também formar uma nova família, formar um novo lar. Só que essas questões, elas todas acontecem regidas por uma sabedoria. A questão, ela não é de qualquer maneira, ela não é ao acaso. Porque se Deus é perfeito, como pode, nisso que é perfeito, existir acaso? Não combina, vocês concordam? No que é perfeito, imagina, a gente fica, né, tentando imaginar o que seja perfeito, perfeição. Como que vai chegar lá uma coisa assim ao acaso? Porque o acaso pode dar certo, pode não dar, mas lá é perfeito, então não encaixa. Então, o nosso Pai, que é perfeito, ele nos coloca nessa condição, inclusive, de co-criadores, porque o Pai, não é? A gente o chama de criador, e nós, filhos, nós herdamos essa característica de co-criadores. Por quê? Com essa questão dessa vida, né, conjugal,
será possível a esse casal, vamos dizer assim, deles vai gerar filhos, né, nessa condição de co-criadores. Por que que existe, então, a questão da família? A gente vai ver que se a gente voltar lá, né, estudando aí em aula de história, inclusive, né, em pré-história, voltando antes, como que se deu o início disso que era rudimento de família e como que essa questão ela foi se incorporando assim, né, ganhando um corpo, e como que nós conseguimos chegar até esse momento nosso em que estamos nisso, que estamos aí familiarizados com essa questão que é família. E nós sabemos do desafio ou dos desafios que é a questão de se viver em família. A gente fica pensando que família poderia ser aquele local assim, porque imagina, né? Todos nós temos a nossa rotina do nosso dia a dia. Enquanto jovem, né? Enquanto garotos assim, o que vai compor os nossos dias é nossa vida escolar. Nós teremos que levantar cedo, aquela questão toda, né? Teremos que nos dedicar a essa vida familiar essa vida escolar, que vai exigir da gente uma doação da gente, vai exigir uma disciplina. Nós teremos que estar aí sempre buscando nos enquadrar. Depois a gente vai crescendo, né? Vai chegar o momento em que a gente vai começar a ter a nossa vida profissional. E é aquele mesmo desafio. É levantar cedo, muitas vezes, né? Muitas vezes é pegar o ônibus, é correr para chegar no horário, desempenhar aquilo que nos é pedido que a gente desempenhe. Quantas vezes, né, um trabalho aí desempenhado em pé, né? A gente fica em pé várias horas aí. O fato é que quando termina aquela jornada de trabalho, o que deveria de nos mover assim, né? De uma maneira mais... A gente ficasse imaginando assim, meu Deus, agora, né, depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho, um dia em que eu pude me ofertar, eu pude dar de mim para contribuir com esse trabalho, com essa vida escolar, eu fico imaginando, eu vou chegar no meu lar, que vai ser o local onde eu vou poder me refazer, eu vou poder me descansar, eu vou poder estar em contato, né? Muitas vezes aí com pessoas com quem eu convivo, mas o fato é que a gente vai ouvindo, a gente ouve daqui, ouve de lá, e a gente vê que muitas vezes isso que a gente idealiza na forma de lar não é tão assim como a gente imagina, como a gente idealiza. Puxa vida, que delícia poder chegar em casa, ter uma pessoa que nos compreende, ter alguém para a gente trocar ideia, ter a nossa cama ali, né, gostosa para a gente poder deitar, e essas questões todas que compõem o lar. Mas nós vemos muitas vezes isso, né, que nós dizíamos aqui da palavra desafio, o desafio que é viver em família. É uma coisa que sabemos que não é assim tão fácil, né? É porque varia. Tem aqueles locais, né, mais fáceis e aqueles locais que são menos fáceis. Mas por que que acontece assim? Igual a pergunta, né, que é feita a Jesus, que está lá no livro da Amélia Rodrigues, que foi sugerido, né, como o estudo da noite. Estava Jesus lá em Cafarnaum, que é onde ele ficava, né? Quando Jesus começou os seus ensinamentos, porque Jesus até então ele habitava lá na região da Galileia, ele habitava, como nós sabemos, na cidade de Nazaré, onde ele trabalhava junto ao seu pai, né, o José, o seu pai adotivo. Ele trabalhava na carpintaria do José. Foi uma profissão que ele pediu, como nós vemos lá no livro Boa Nova. Quando ele chega, porque tem aquela situação, né, em que a família vai participar de uma festa lá em Jerusalém, e vai José, Maria, outras pessoas compondo o grupo, e vai Jesus.
Quando termina tudo e a caravana está de volta, ao final de um dia, eles dão pela falta de Jesus. Até que eles começam a procurar e veem que Jesus não está no grupo. E aí eles voltam, depois de um dia, né, todo de viagem, eles voltam e eles vão encontrar Jesus conversando lá no templo com aquele pessoal lá que eram os doutores, né, aqueles que eram os conhecedores da lei na época, e Jesus estava lá trocando ideia com eles. E quando chega ali Maria, chega José, um daqueles lá, né, que coordenavam o templo, eles falam com Maria, eles falam, olha, ele é diferenciado. Bom seria que ele começasse a participar de estudos aqui, para que ele pudesse se engajar nisso que a gente tem para oferecer para ele. E aí, Jesus percebe a situação, né? Talvez a Maria, nessa possibilidade de colocá-lo junto a esse estudo, né? Onde ele viria a fazer um estudo, é onde Jesus vira para José e pergunta para ele se a partir daquela data, né? Com seus 12, 13 anos, que é onde o garoto se tornava maior de idade, naquela época era com essa idade. Aí ele pergunta se ele poderia trabalhar na carpintaria. Então, como nós dizíamos, Jesus trabalhou na carpintaria junto de José até por volta dos seus 30 anos. Quando ele sai, né? E ele é batizado, aquela questão toda que nós já sabemos, e chega um determinado momento em que ele está numa cidade, também lá da Galileia, chamada Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade à beira do lago, onde o apóstolo Pedro possuía a sua casa. E ele tinha feito convites para aqueles pescadores, 10 eram pescadores e 2 não eram. Apenas Mateus, que era chamado Levi, à época, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos. Cobrava impostos para Roma. E o outro era o Judas. O Judas, ele tinha um comércio de quinquilharias, onde ele vendia produtos variados e comercializava também peixes. Então, Jesus estava ali nessa cidade de Cafarnaum, ele estava conversando com os apóstolos, com os discípulos, né? Naquela época a gente diz mais adequadamente discípulos. Ele estava conversando quando o André, né, que era um dos discípulos, pergunta para Jesus, Jesus estava falando de questão de família, né, dando pinceladas. E aí o discípulo pergunta para ele se essas pessoas que são maus, que nos desejam mal, que não querem o nosso bem, se essas pessoas, elas podem ser consideradas irmãos. Porque Jesus estava ali falando dessa questão de irmãos. Nós vamos abrir aqui um parênteses, porque Jesus, na oração que foi pedido a ele, que ele nos ajudasse, que ele nos ensinasse a rezar, Jesus nos ensina a rezar, iniciando, dizendo, Pai Nosso. Então, nesse momento, ele coloca, né, a Deus como Pai e nos irmana a todos, porque ele chamou, né, de Pai Nosso. Então, nesse momento, né, essa questão da família universal, né, como que está escrito ali, ela é como se o primeiro, o passo inicial, né, foi colocado a partir dessa fala de Jesus. Mas então, voltando onde nós estávamos, que o discípulo André pergunta para ele, mas e essas pessoas que nos desejam tão mal, que não querem o nosso bem, que não querem saber da gente? Porque nós sabemos que na nossa vida existem pessoas com quem a gente se dá muito bem, pessoas que nos querem bem, mas o contrário também existe, não é assim? Tem pessoas que a gente fica, que o coração bate feliz quando a gente está na presença, e tem pessoas que o coração não bate feliz assim quando a gente está junto de determinadas pessoas.
Assim era e assim continua. Mas então ele pergunta: essas pessoas podem ser chamadas de irmãos? E aí Jesus responde, ele fala: não, a ideia é uma ideia de união. Nós somos todos irmãos. Se existisse, se a gente pudesse trazer irmãos de outras maneiras, possivelmente haveria outro Deus. E a gente sabe que não existe outro Deus, que Deus, ele é apenas um. Então, Jesus traz, né, essa ideia de uma família, como se fosse uma família universal. A família universal, ela vai ser a consequência da nossa vivência na família. A gente está fazendo estágio, nós estamos aprendendo a conviver principalmente na família. E quanto ensinamento trazido por Jesus e que estão contidos, né, esses ensinamentos nas páginas de luz do Evangelho, e que quanto nos é solicitado na forma da gente perdoar, da gente aceitar, né? E essas questões todas que nos são exigidas para que nós possamos seguir vencendo a quem a gente mais necessita de vencer. Porque quem eu mais necessito de vencer sou eu mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Então, essa questão do adversário, né, do inimigo que a gente relata, né, a gente identifica, fala, nossa, mas aquela pessoa ali, eu identifico que ela não simpatiza comigo, a outra pessoa ali também não, né, e dessa maneira vai. Mas o fato é que a questão, esse adversário, esse inimigo, ele está em mim. Quando eu me mostro, quantas vezes através das minhas reações. Porque nas minhas reações eu vou me mostrando como é que eu estou. A pessoa me fala algo que eu não gostei. A minha tendência muitas vezes é de falar logo em seguida, é de usar um palavrão, é de revidar, é de querer que fique longe da gente. Isso que a gente está tão familiarizado. Mas o fato é que nós estamos em família para aprender a conviver, para que nós possamos, depois de passarmos por esse aprendizado, nós prosseguirmos em vivências outras, que, como dizíamos, estamos em evolução. E nós aprendemos com Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que habitantes de mundo de prova e expiação e habitantes de mundo primitivo, a classificação nossa é de espíritos inferiores. Kardec nos traz. Então é por isso que nós estamos aí nesse passo pós passo, nós estamos aí nessa trajetória buscando vencer a nós, buscando melhorar a nós. Mas aí a gente pergunta, mas por que família? E por que família tem tanto desentendimento? É porque, como nós estamos em evolução, nós vamos encontrar níveis variados dos seres nessa escala evolutiva, mesmo na classificação de inferiores, nós vamos encontrar aqueles mais baixos, né? Vai subindo até que chega. Então a gente identifica isso. E isso é muito relacionado com o nosso lado moral. Porque muitas vezes nós identificamos, a gente fala, nossa, mas nós somos aí ignorantes. Sim, mas nós somos inteligentes. Somos criaturas, a gente identifica, ué. Olha as crianças como estão nascendo aí hoje, olha os jovens, né? A inteligência, ela está aí. O que nos falta melhorar, aprimorar, é esse lado moral. E como necessita de melhorar. Como necessita. Aquela frase,
conheça-te a ti mesmo. Né? Aquela frase lá da antiguidade. Porque se eu não me conheço, onde que eu vou me trabalhar se eu não sei? Eu acho às vezes que eu já estou bom, eu me acho uma criatura do bem, eu me acho aí quase santo, faltando só ter o altar ali. Mas eu sei que nas minhas reações eu me mostro. Eu calo o outro, eu não permito que o outro fale, eu camuflo, eu faço escondido, eu finjo, eu me faço de santo. E essas questões todas. E eu esqueço que existe uma coisa fantástica chamada verdade. E Jesus, ele se auto-intitula verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E nós estamos, então, nesse caminhar em busca de ir aprendendo, inclusive, o que seja a verdade. Pilatos perguntou lá para Jesus, né? É interessante que Pilatos pergunta para ele se ele era rei, né? Tu és rei? E é interessante a resposta de Jesus, que ele vira para Pilatos, porque Pilatos fez uma frase interrogativa, não é assim? Uma interrogação, ele perguntou. Mas se a gente tira a interrogação, a frase fica afirmativa. Ela fica, tu és o rei dos judeus. Então, ele perguntou, tu és rei? Aí Jesus fala, ué, mas você mesmo aí que está dizendo? São os seus lábios que acabaram de dizer. Mas aí Jesus responde, mas eu nasci e vim. Ele fala, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, o reino dele é desse mundo aqui, ó. A gente pensa que é um mundo lá, e lá, e lá. Evoluir é ir se tornando capaz de adentrar aqui. E aí Jesus fala para ele, nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que é pela verdade, ou aquele que é da verdade, ou aquele que diz a verdade, ouve a minha voz. Olha que bonito, gente. Olha que belo que é isso. E a gente, tão familiarizado que estamos com a não verdade, porque com a não verdade, a gente vai vivendo a vida e, entre aspas, assim, vai dando certo. Eu engano aqui, minto ali, né? Faço escondido daqui e vai dando certo. Eu estou na vida aí há décadas e está dando certo. Por que eu vou mexer? Está dando certo. Eu esqueço que existe uma coisa chamada a lei de Deus. Lei, existem leis. As leis nos regem. E se a gente, só que a gente não percebe. A lei, ela existe. Não é para eu fazer com ela do jeito que eu quero fazer. Eu acho que se a gente trouxer, né, aí o exemplo para o nosso dia a dia, tem a lei de trânsito. Eu falo, eu vou parar aqui no estacionamento proibido, eu vou rapidinho, eu vou só ali na padaria, vou pegar alguma coisa. Há a possibilidade, daí a pouco chega na minha casa uma multa. Há a possibilidade não, né? Aliás, há a possibilidade, né? Porque pode ser que o carro seja multado ou não, vai depender aí de sorte, né? Pode ser que eu chegue lá, o carro esteja sendo guinchado. Por quê? Porque eu não obedeci à lei. Então, a lei não é para eu fazer com ela. Não sei se eu sigo, se eu não sigo. A lei é para ser seguida. E existe uma lei, a maior de todas, que é a lei do amor. Então, essas questões todas, a gente vai aprendendo tudo isso no relacionamento que a gente tem com a família, no nosso lar. Porque são as pessoas com quem a gente convive ali no nosso dia a dia, no nosso diário. Nós estamos ali com aquelas pessoas. A gente vai crescer com aquelas pessoas. Ou eu vou me desentender com elas e não estou nem aí, e aí quer dizer que eu não estou nem aí para as coisas do evangelho,
ou eu vou ter despertamentos, vou começar a entender que o evangelho, sim, ele faz sentido, porque dentre essas leis, a lei de causa e efeito. Por mais que eu camufle, por mais que eu tente enganar, como fala Francisco de Assis, eu só sou aquele que eu sou diante de Deus. E a gente está diante de Deus o tempo todo. Então não adianta, porque eu estou acostumado a querer do meu jeito. Lembra de Jesus lá nos seus últimos momentos, quando ele estava lá, né, rezando lá no Monte das Oliveiras? Ele chega a um determinado momento, como é narrado no Evangelho de Lucas, chega um determinado momento em que ele estava ali numa tensão tal que ele suava sangue, o suor continha sangue no suor dele. E ele estava ali. O fato não é que ele estava com medo da morte, a morte de cruz, não é nada disso. Esse negócio de morte, Jesus, isso não fazia diferença para ele. Jesus era um ser da vida, ele havia ressuscitado. Ele não estava preocupado com a maneira de morrer. A questão era outra questão. Mas então ele vira para o pai e fala: pai, se for possível, faça com que eu não passe por esse momento aqui que eu tenho que passar. Aí logo em seguida, né, como se ele pensasse: não, isso eu não posso fazer. Aí ele fala: não, pai, não faça segundo a minha vontade, não. Faça segundo a sua vontade. E olha no que deu. Olha no que deu. Ele ter entregue, né, para Deus, para que Deus fizesse segundo a vontade do pai. Porque a nossa vontade, ela é viciada. A nossa vontade, ela é egoística. E onde tem egoísmo, não é possível que tenha amor. Egoísmo é uma coisa contrária a amor. No egoísmo, é meu, é dos meus, eu quero para mim, fez comigo, tem sempre um eu. No amor, não. No amor tem o outro, por isso é que chama outro, que quer dizer outro, né? É que tem o altruísmo. Então, é isso. A gente dizia, né, da questão do adversário. O adversário é aquele que separa, é aquele que divide, e Deus, que é o amor é o que une. Por isso é que Jesus fala tanto de próximo. Por isso é que ele deu tanta importância à questão de eu fazer com o próximo da maneira como eu queria que fosse feito comigo. Quem é o nosso próximo, mais próximo? Não é o nosso familiar? Aquela pessoa com quem eu convivo todos os dias? E quantas vezes eu identifico ali diferenças e eu fico ali numa ranhetice com aquela pessoa, eu começo a cobrar dela, porque ela está fazendo de um jeito que não fica do meu agrado. Eu não quero dessa maneira como você faz, eu não consigo ficar feliz. Olha a nossa maneira, muitas vezes, de interpretar. Porque eu vou ser feliz à medida em que eu vou vencendo é a mim. À medida em que eu penso, puxa vida, eu preciso de modificar essa pessoa, olha que raciocínio mais ilógico. Porque Deus não nos modifica. Ele nos dá as situações e ele nos deixa livres. Ele dá a mim e a cada um o livre-arbítrio. Então, se eu tenho o livre-arbítrio dado pelo Pai, por que eu vou querer interferir no livre-arbítrio do outro? Olha só, olha como que muitas vezes eu ajo de maneira equivocada. Então, é isso que a vivência na família vai me proporcionando. Eu vou conviver com outras pessoas que são diferentes de mim, porque não existem iguais, né? Em local nenhum. Nada é igual. Se a gente pegar aí 2 grãos de areia, eles não são iguais. Eles são parecidos, eles são semelhantes, mas idênticos eles não são, porque não tem 2 idênticos. Cada um é único. Cada um ama de uma maneira.
Cada um faz brilhar a luz que há em si de uma maneira única. Inclusive, porque a luz que há em cada um, ela é única. O tom que há em cada um, a cor que há em cada um dessa luz e tudo que compõe, é por isso que nós somos indivíduos. Somos únicos. Então, são indivíduos convivendo de uma maneira mais próxima com indivíduos. E quantas vezes eu falo, não, aquela pessoa ali, eu não dou conta dela, eu não quero mais saber, eu quero vê-la longe de mim. Olha só. E Jesus fala em perdão, ele fala em fraternidade, ele fala em aceitação, ele fala que eu estou aqui para eu me melhorar, para eu vencer isso em mim. Porque quando Jesus pregava, imagina, né? Eu fico imaginando ele ensinando, né? Ele ensinava e falava, e falava, e falava, e falava. Um determinado dia, uma daquelas pessoas lá vira para ele e fala: Ô Jesus, por favor, me ajuda aqui. O senhor fala aí, né? Fala isso, e fala isso outro, e fala, e vai falando. Tá meio misturando aqui na minha cabeça. Faz um favor. Resume tudo isso aí, e eu vou te fazer uma pergunta. Qual é, disso tudo que você está mandando a gente fazer, qual é o mandamento maior? Qual é o principal? Qual é o número 1? Aí Jesus responde para ele: você vai amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, o seu pensamento, e isso aí. Só que Jesus percebeu, ele falou: puxa vida, eu tô sabendo que eu trouxe isso, mas ninguém entendeu nada. Imagina se Jesus está aqui hoje, 2000 anos depois, e fala com a gente, o maior mandamento é você amar a Deus com todo o seu coração. Eu não vou entender o que é. Eu não vou conseguir colocar isso em prática, porque eu não consigo. Não tenho alcance para isso. Aí Jesus falou, bom, mas tem um outro. O outro é parecido com esse. Você vai amar ao seu próximo como você ama você. Porque, a frase continua, porque esta é a lei. A gente não estava falando de lei? Lei não é para ser obedecida, senão vem sanção? Por isso que a sabedoria que tudo rege nos coloca com próximos tão próximos. É para eu ir tentando aplicar esses mandamentos na minha vida. Mas aí o que eu faço? Eu quero fazer do meu jeito, daquele jeito lá. Não, afasta de mim, deixa do meu jeito. É como se eu tivesse um evangelho segundo eu mesmo. E eu vou seguindo esse evangelho. E eu vou achando que dá certo. Aquilo que a gente falava, eu engano aqui, eu camuflo ali, eu tiro daqui. Eu esqueço. É como se tivesse só aquele momento ali e eu estou ali fazendo da minha maneira, eu estou vingando, eu estou fazendo um tanto de coisa. Tudo contrário ao evangelho. Então é por isso que nós vivemos em família para ajudarmos-nos mutuamente. É um ajudando o outro, porque como nós somos diferentes, o que eu tenho, esse que convive comigo, esse que convive comigo, ele possui, mas ele possui diferente. Ele é único. O jeito dele amar é um jeito dele. Nenhum outro ser no universo ama como ele. O outro daqui, a mesma coisa. Então a gente vai conviver com diferentes, mas tentando aplicar a lei de amor, que é a primeira lei de todas, né? A lei maior de todas, a lei do amor. É isso, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente nasce e vive e está vivendo comunitariamente aí, para que a gente possa dar e receber. Inclusive, porque a gente quer muito receber, porque receber é bom. Mas eu esqueço da lei. São várias as leis. Eu esqueço da lei que vai me pedir. É dando que se recebe. Mas eu não quero dar. Eu quero receber. Eu quero receber. Eu quero que me deem.
Porque assim fica bom para mim. Mas eu esqueço que se eu quero receber, é preciso que eu dê. E a gente aprende no Evangelho, né? À medida em que a gente dá para a nossa vida, vem 30, vem 60, vem 100, a coisa começa a multiplicar. Porque amor é aquilo que multiplica. O egoísmo é aquilo que divide, cada vez menos. O amor não. O amor multiplica. Mas eu tenho medo de amar. Inclusive porque eu nem sei o que seja amar. O que é amar? Eu não sei. Eu sei o que é gostar. E olhe lá. Porque se pisa no meu calo, de repente eu já deixo de gostar. Agora, amar, eu ter a coragem. A coragem. Porque para eu amar, eu tenho que ir adquirindo algo chamado força. Uma força dentro de mim. Senão eu não amo. Eu vou ficar melindrando. Ah, mas o que a pessoa falou de mim? O que a pessoa me deseja? O que a pessoa faz? Olha o que, olha, e eu fico nisso. E não é um outro. O outro existe na minha vida por um único motivo. Para ele ser, por mim, amado. É por isso que o outro está na minha vida. Não é para eu encrencar com ele como eu encrenco tanto. Não é para eu ser ríspido com ele. Inclusive, porque quando eu estou diante de um outro, eu esqueço que eu estou diante de um Deus. Filhos de Deus. Ou será que filho de Deus não tem a característica de Deus? Está escrito lá. Está escrito lá no Evangelho. Jesus pergunta. Você não ouviu falar que vós sois deuses? Então, eu acho que eu posso desrespeitar, desconsiderar, tratar de qualquer jeito, inclusive porque eu acho que é inferior, eu acho que é bobo, eu acho que não sabe vestir. Eu vou colocando ali, né, características que eu vou tirando aqui da minha cabeça, e com isso eu acho que eu posso diminuir o outro, e eu não posso. Gente, quem é que gosta de dor, hein? Vocês conhecem alguém que gosta de dor? A gente gosta do contrário da dor, não é? A gente não gosta de dor. E o que a lei fala mesmo? Faça com o outro como você gostaria que fosse feito com você. Olha só. E eu, quantas vezes eu fico a levar dor para o outro? Ah, mas é uma dorzinha. Mas é dor? Não importa. Lá naquele livro Céu e Inferno, lá fala. Cada dor que eu levar para o outro, seja lá em que nível for de dor, eu só falei para ele que eu achava ele bobo. Não sei a reação daquilo nele. Então, a lei eu vou fazer com ele como eu queria que fosse feito comigo. Mas se eu levar a dor para o outro, eu vou ter que passar por etapas para eu conseguir resgatar isso. Eu vou ter que passar pelo arrependimento. Eu vou ter que passar pela expiação. Eu vou ter que passar pela reparação. Então, olha como que eu mesmo vou complicando a minha trajetória, que poderia ser tão mais simples. A questão toda sou eu, e eu acho que é o outro. Eu acho que a culpa é dele porque ele não atende o meu anseio. Eu queria que fosse assim, e não é. Eu queria que fosse desse outro jeito aqui, e não é. Aí eu passo a minha vida, passo pela vida, né? Porque, gente, a vida passa depressa demais. Olha aí, vocês já repararam como que a gente está numa sexta-feira? Daí a pouco a gente já está na sexta-feira de novo? Vocês já perceberam isso? Está tudo rápido demais. Está nesse nível. Então, atrás de 1 ano mais 1 ano, 5 anos mais 5 anos, 10 anos mais 10 anos, quando a gente vê, gente, a vida passou, o que eu fiz da vida de verdade? Porque com falsidade eu faço, eu engano fácil. Mas não é isso, porque isso aí, eu não estou ganhando nada. Então, a questão da família, né? E da família universal. Eu estou na minha família aprendendo a me relacionar para que eu possa caminhar, eu vou sair dali, eu vou começar a ver que além dali existem os outros que são também meus irmãos.
e eu vou tratar a eles como irmãos, como semelhantes, como próximos. Olha como que muda tudo. Olha como que muda. Olha como que fica belo. Imagina uma família. Oh, gente, lá naquele livro Pão Nosso, tem uma daquelas mensagens, não me foge o nome aqui, que lá fala assim: amarguras, brutalidades, calúnias, desentendimentos, perseguições. Ele fala assim, são figuras comuns que existem no mundo. Mas a gente está aqui nesse meio exatamente para a gente não ser esse. Porque já chega disso, já chega o tanto que eu fui assim, o tanto que eu fiz assim, o tanto que eu contribuí para o desentendimento no mundo, o quanto que eu contribuí e contribuo para que a guerra esteja a acontecer. Porque eu fico pensando, né, a questão da fé, a gente fica pensando na fé, mas eu não sei o que é fé. Eu escuto tanto falar em fé e não sei o que é fé. Será que a fé não é eu ir tendo o entendimento de que se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, né? Se Deus é onipotente, tudo é Ele. Então, as coisas que estão presentes nas nossas vidas atualmente, nelas tem o bem, porque Deus é o bem e Ele está presente. Então, é eu ir alcançando o entendimento de que é eu ir aceitando, buscando ajuda na oração, para que eu possa me fortalecer, para eu ir aceitando aquela situação que está presente na minha vida. E à medida em que eu vou aceitando, dentro de mim passa a ter mais paz. Ao invés daquele guerrear que ficava, né? Nossa, mas que pessoa chata, nossa, mas... E ficar nisso, nesse guerrear, não. Isso vai saindo e vai chegando mais paz. E aquela situação que saiu é como uma lição que eu aprendi. Quando eu aprendo uma lição, eu não preciso mais daquela lição. Ela sai de cena. Eu não preciso mais dela. Ela ficava na minha vida, compondo a minha vida, enquanto eu necessitava daquilo ali para eu poder ter aquele elemento para eu me trabalhar. É isso. É simples assim. Só que eu complico assim. Complico. E continuo a complicar, porque eu não dou conta, eu acho a vida difícil demais. Olha o diagnóstico, olha a traição, olha. Ué, mas Jesus falou que ele venceu o mundo? Mas vencer mundo é vencer lua? Não, é vencer o mundo que está aqui dentro. Ele venceu o mundo. E como que ele venceu? Olha as dicas. É engraçado que Jesus dá as dicas todas. Ele falou, você vai passar por momento de aflição, momento de tribulação, um tanto de problemaiada, mas, quer saber de uma coisa? Fica com seu ânimo bom. Não cai, não. Porque se você fica para baixo, olha com o que você vai sintonizar? Com aqueles que estão nas. Você já está na situação ali. Você ainda fica para baixo, você vai sintonizar com os que estão para baixo. Olha como é que a coisa engrossa. Então Jesus fala: olha, fica com bom ânimo. Você fala, Jesus, mas nessa situação eu não consigo ficar com ânimo bom, não estou conseguindo. Olha, peça ajuda. Jesus, olha, eu não estou conseguindo. Tem uma frase bacana, eu gosto dela. É uma frase que está lá no livro de Provérbios, né? Lá no Antigo Testamento. Fala assim, consagre, que é entregue, né? Ofereça. Consagre ao Senhor tudo. Olha o tudo, eu acho bacana as palavras, o sentido das palavras. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Que os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que bacana, gente. Olha que bacana. E eu lembro disso. Eu lembro. Eu lembro de ficar de mal. Eu lembro de parar de conversar. Eu lembro de ser ríspido com o outro, porque é isso que ele merece. E essas outras coisas. E me levam a quê? Me leva a estar atraindo para a minha vida mais questões semelhantes.
Porque a gente é um magnetismo aí, atrai, né? Ai, eu sou um Deus, eu sou filho de Deus. Eu tenho um poder imenso em mim, apesar de que eu não percebi isso ainda. Mas eu tenho um poder imenso. Jesus nos disse, ó, isso tudo que eu fiz, vocês também podem fazer. E vocês podem fazer ainda mais. Olha só. Então, para que a gente vive em família, né? O nosso tempo está terminando. Para que a gente vive em família? Para a gente aprender a se relacionar. Eu vou não vencer o outro, eu vou vencer a mim. O outro eu vou acolher. Eu vou trazer o outro para o coração. Porque nada melhor do que acolher. Acolha. Acolha de uma maneira ou de outra. Não julga ele. Jesus fala para não julgar. Porque se eu julgar, eu vou errar. Eu vou julgar 1000 vezes, eu vou errar 1000 vezes. Porque eu julgo com a minha história, com o meu valor, com o meu olhar, com o meu entendimento. Eu julgo com o meu egoísmo. Aí eu julgo com o meu orgulho. E, de repente, é bem diferente o que está lá no íntimo do outro. Então, eu estou convivendo em família para que eu aprenda a atender a máxima de Deus, que é viver num organismo colaboracionista. Eu faço, ela faz. Cada um é único no fazer. E se Deus nos fez dessa maneira, é preciso que, Jesus fala, resplandeça a luz que há em ti. Resplandeça ela, faz ela brilhar, ao invés dela ficar aí camuflada de tanto orgulho, de tanto medo, de tanto egoísmo, de tanta vaidade, uma vaidade desenfreada. Vai tentando equilibrar tudo isso, vai buscando se vencer, vai buscando se melhorar, para que a gente possa se encaixar na lista de poder ser chamado de filho de Deus. Para que a gente possa ser chamado de irmão de Jesus, porque ele nos classificou assim. Mas eu mesmo me afasto, né, devido à vibração que eu permito que se irradie de mim. Então, é uma responsabilidade que compete a cada um de nós. Eu não dependo de nada e nem de ninguém. Eu não dependo de nada que esteja fora de mim a partir do momento que eu falo, não, eu quero me melhorar. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou cair, mas eu quero me melhorar. De verdade, eu quero. Chega de vida falsa. Chega. Eu quero vida nova. A partir daí, quanto bem, quanto englobar o outro na nossa vida, desejar para o outro, ser aquele bom samaritano ante o que está caído, que quantas vezes, né? E tem diversas maneiras de se estar caído. Eu ignoro, não quero nem saber. Ah, não posso fazer. Manda do seu coração. Manda uma oração. Faça um Pai Nosso por aquela pessoa, se é isso que está no seu alcance. E está feito. O importante é fazer. É necessário que se tenha compaixão. E a compaixão, ela pede fazer algo. É por isso que lá no mandamento vai falar, faça com o seu próximo, com o seu semelhante, como você gostaria que fosse feito a você. Então, é isso. A gente convive, né, principalmente na família, para que a gente possa aprender a viver cada vez mais em sociedade, numa coletividade, mas de uma maneira harmônica, bela, pacífica. Que Jesus nos inspire, nos ajude, para que a gente possa se melhorar, né, se vencer, e que assim seja. A minha gratidão. Tudo de bom, viu, gente?